Ei, gente, boa tarde. Eu queria agradecer, então, o pessoal da Bocaina pelo convite aí, pela parceria, e parabenizá-los aí pela exímia organização, né? Já estão aí convocando aí para quem se comprometa com a próxima, com o próximo simpósio, assim, mas sem dúvida vai ser um desafio grande, porque acho que tem sido irretocável aí o trabalho deles. Eu queria agradecer também por isso e essa contribuição que o pessoal traz aí para essa nossa causa, né? Para essa coisa aí que meio que nos contaminou já há tanto tempo e a gente insiste em lapidar essa pedra aí. Agradecer o Instituto Prístimo aí pela parceria, e sempre bom voltar aqui no UFMG. E o Flávio falou assim, o Joaquim e tal, mas assim, todo mundo conhece como Quincas, né? Desde o início aí. Enfim, eu sou egresso aqui do curso. E o que eu vou falar aqui, eu acho que tem pessoas aqui e biólogos recém-formados que já viu. Aqui eu passo. E para que a gente... E quando os meninos falaram assim, a questão da contribuição do terceiro setor, a verdade, assim, a gente traz um pouco do contexto da experiência, da nossa trajetória ao longo desse tempo, mas considerando também, assim, uma necessidade muito intrínseca a tudo isso que a gente fala, o que a gente defende, né? Assim, qual o papel das organizações não governamentais na questão da conservação, mas que passa também por uma questão, assim, pelo menos, e a gente sabe o que está em jogo assim no dia a dia das organizações governamentais, também o desafio de manter a própria instituição, né? De se posicionar de uma forma assim, como quem empreende, né, uma instituição independente. A gente não está falando de outra coisa, né? Assim, na medida que você assume e está aí desempenhando essa função, na verdade, você abraça e passa a trilhar assim, um caminho vinculado ao empreendedorismo, de fato, né? Então, é um pouco disso que também a gente vai contextualizar aqui, e meu tempo já está corrido, eu sei, mas enfim. Ô, gente, quando teve a Rio 92, eu tinha 25 anos. Domingo agora eu faço 50. A coisa passou, Luiz Paulo, eu nem vi, mas, enfim, e vinculado à mesma questão aí, eu passei muito rápido por lá, os celulares estavam chegando no Brasil, eu vi gente pela primeira vez com celular, foi nisso, uns chapocões assim, não sei se o Luiz Paulo estava e outras pessoas, Cecília, com certeza. E ali, assim, foi uma coisa fantástica, porque, assim, independentemente de ter e da gente saber e ler coisas que já vinham acontecendo de outras grandes conferências, assim, essa de fato foi assim disruptiva, digamos assim, pela primeira vez e no Brasil, né, sediado assim em tantos países presentes, tanta coisa em jogo, né? E ali a gente imaginava, e também por conta da idade, né? Quem está aí na biologia e tem hoje os 25 anos sabe, e como que está nessa flor aí né, e muito testosterona na veia, enfim, as coisas são diferentes, a gente enxerga de outra forma. Então, assim, o que se decorreu dali foi realmente muito importante, porque, como todos sabemos, assim, não trata-se de chover no molhado aqui, quando a gente, então, passa a ter uma agenda dedicada, né, por meio da Convenção da Diversidade Biológica, né, primeira vez assim de organizar isso numa agenda plural, né, assim, dentro de um contexto de Nações Unidas, né, dentro daquela lógica toda das negociações multilaterais, e a gente teve lá aquele marco, lá em 92, cria-se o GEF, né, o mecanismo financeiro para isso, e assim por diante. Da mesma forma, a Convenção do Clima, que todo mundo aqui também acompanha e sabe do que se trata, enfim, a convenção também vinculada à questão do combate à desertificação. Isso
Isso trouxe para a gente, justamente assim, uma possibilidade e uma forma e uma maneira de se posicionar que passou a fazer sentido prático, em termos de aplicação, o que a gente já vinha visitando e aprendendo dentro de conceitos e conteúdos que aqui na UFMG eu comecei a aprender, quando então o pessoal aqui já tinha criado o mestrado e já tinha vindo com uma proposta, né, trazida de uma maneira assim, muito nova para a gente naquele momento, chamada Biologia da Conservação. Eu vinha também recém-formado de um outro curso, né, na área de humanidades, enfim, e vi dentro dessa questão da interdisciplinaridade a possibilidade, então, da gente avançar e alcançar resultados que até então a gente não tinha lidado ainda e não tinha conseguido tratar de uma forma sistêmica, pelo menos, né? Essas coisas ganham vulto, né, Luiz Paulo? Enfim, quando a gente tem assim grandes impactos vinculados a produções científicas que foram notórias naquele momento, né? Aqui, se eu não me engano, acho que é de 2000, a gente consegue publicar coisas que até então a gente não tinha produzido em termos de ciência da conservação, né? Então, essas coisas todas fazem com que a gente identifique um passo que eu acho muito importante, aí eu quero falar assim, de uma forma como a gente entende, foi aprendendo ao longo desses últimos 13 anos, como contribuir, de fato, com a questão da conservação enquanto organização independente, da necessidade da gente ter um propósito muito claro, né? Muito bem lapidado, muito bem, assim, um recorte muito claro, né? E isso vinculado a uma coisa que fez sentido para a gente já desde lá do início, que foi a questão da necessidade da gente realmente ostentar, gerar, se comprometer e estar dedicado à geração de conteúdos consistentes, né? E foi muito assim, meio que natural isso para a gente, afinal de contas a gente estava na UFMG, daqui a pouco vinculado ao programa de pós-graduação, enfim, a gente tinha assim, um ambiente natural que fazia com que esse comprometimento nosso com a geração de conteúdo e de consistência, né, vinculado à produção de conhecimento na área, fizesse com que a gente tivesse, assim, digamos, condição de fala, de posicionamento, de debate, de encaminhamentos e assim por diante. Então, foi mais ou menos dessa forma que, vinculado, em muitos casos, aos programas e aos projetos de pós-graduação que já desenvolvíamos na universidade, permitiu com que a gente, então, pudesse aplicar esse conhecimento, desenvolver esse conhecimento, né, trabalhar com conhecimento mais a longo prazo, e a gente teve para isso, e ainda bem, né, a condição de criar, naquele momento, uma rede de parceiros, de apoiadores, enfim, que foram para a gente, assim, evidentemente, o suporte, sem os quais a gente não teria conseguido desenvolver alguma coisa assim, de forma tão sistemática como foi possível ser feito, a ponto de que isso pudesse, mais à frente, nos encaminhar para uma situação assim, mais de consolidação dessa trajetória de geração e de continuidade de pesquisa a longo prazo, vinculado a iniciativas que até então no Ministério, e esse aqui é um slide até então da época, né, gente? Aqui não tinha nem o I da inovação, muito menos a educação de hoje, mas, enfim, isso questões à parte. Mas, assim, dado a esses cenários que a gente já visitava, já interlocutava, vinculado aos programas de biodiversidade no Brasil, a gente pôde se integrar na época
oficialmente a um programa que pela primeira vez acontece para o Cerrado na época, que então a atual rede com Cerrado, né, que tem toda uma lógica muito parecida com os programas de monitoramento de biodiversidade no Brasil. Não é o caso de especificar isso aqui agora, mas o fato é que a gente, enquanto uma organização independente, passa a fazer parte como núcleo regional oficial de uma rede de pesquisa vinculada ao Ministério, enfim, com toda a sua diretriz, os seus programas plurianuais, assim por diante, e, ao mesmo tempo, alvo das coisas decorrentes das faltas de compromissos políticos muito comuns, enfim, né? E, às vezes, a gente fica pensando que a questão, assim, a descontinuidade política traz assim tantas consequências tão graves, assim, a gente não pode fazer uma comparação aqui, mas eu não considero tão menor assim do que a corrupção, né? Porque assim a descontinuidade política vinculada a esses programas tantos e vocês aqui tantos muito mais experientes ainda sabem muito bem disso, trazem assim consequências bastante sérias e comprometedoras a ações como essas que são de fato assim de tamanha importância, né, no cunho de um programa desse porte, mas, enfim, isso acontece, a gente acaba se vinculando ao programa e acaba lidando com questões relacionadas assim, qual é o próximo passo? E daí? Como que a gente se envolve? Como que a gente viabiliza as nossas pesquisas e, ao mesmo tempo, consegue se estabelecer enquanto instituição para que, ao mesmo tempo, a gente tenha continuidade de continuar executando o que a gente se comprometeu a fazer, né? Imaginem vocês, se hoje é difícil para uma universidade, os professores que estão aqui sabem disso, o quão sucateado as coisas estão, enfim. Imaginem vocês para as organizações independentes e assim por diante, né? Um desafio que, de fato, não é pequeno, né? Daí, então, foi muito natural a gente imaginar que a pesquisa, com toda a sua capacidade de aplicação e os programas de monitoramento de biodiversidade apontavam para isso, a questão da aplicação, as repercussões e as contrapartidas e as consequências, digamos assim, que isso deveria trazer para tantos quantos stakeholders, enfim, para o contexto onde a pesquisa e a investigação acontecia, traz para a gente um novo norte, uma nova possibilidade de atuação, justamente essa aplicado a uma questão mais horizontal, vinculado a políticas sociais propriamente dita, né? Aqui foi muito fácil a gente entender isso e ter uma convergência de atuação vinculada até então, na época, com um programa induzido pela Unesco, mas assim liderado por organizações locais e com apoios, né, de diversas outras organizações, que foi justamente a criação, o processo todo que levou à criação da Reserva da Biosfera do Espinhaço, que traz para a gente uma possibilidade de atuação que teve como princípio a aplicação direta daquele conhecimento científico, daquele conhecimento propriamente dito que a gente vinha desenvolvendo nesse contexto geográfico, vinculado a um programa aplicado que tinha como propósito, digamos assim, uma contribuição efetiva para a implementação da Reserva da Biosfera do Espinhaço. Então, assim, a gente consegue compilar isso dentro de um contexto único que foi assim bastante marcante para aquele momento, que anuncia então de forma assim pioneira um estudo vinculado às áreas insubstituíveis para a conservação da cadeia de espinhaço. Para essas áreas, a gente teve assim a participação e envolvimento de vários setores da sociedade, houveram alguns recortes, e ali para a região do Planalto de Diamantina, então, a gente teve a oportunidade de trabalhar num outro modelo, num outro formato, né, vinculado a um engajamento social assim muito mais explícito nesse momento,
que deu origem, então, ao mosaico de áreas protegidas do Espinhaço, ou ao Jequitinhonha Serra do Cabral, que então marca para a gente aí um contexto bastante claro de desenvolvimento ou de planejamento territorial de base conservacionista, digamos assim, onde a questão da conservação era um elemento chave, porque a partir das unidades de conservação a gente se propôs assim planejar o desenvolvimento regional e vinculado às especificidades daquele lugar. Bom, isso evidentemente tem um propósito, isso evidentemente acaba traduzindo numa ação aplicada de relevância, de uma importância realmente significativa no contexto que a gente vive, mas a gente esbarra naquelas questões tais quais foram a do PPBio, e hoje é o que a nossa instituição realmente vivencia, tanto a descontinuidade de programas de pesquisa, quanto a descontinuidade de programas vinculados a políticas desse jeito, entende? A gente não tem, a partir daí, nenhum mecanismo ou nenhuma outra forma mais eficiente de dar cabo, de dar continuidade a tantas coisas assim iniciadas, né? E a gente, particularmente, passa por um outro problema prático, e eu posso falar aqui porque acho que a maioria aqui da plateia são pessoas que estão vinculadas às suas pós-graduações, são pessoas que são estudantes recém-formados e que daqui a pouco, assim, evidentemente, têm suas carreiras, vão prestar os seus concursos e assim por diante, e você acaba tendo um comprometimento de desvinculação de pessoal ainda vinculado a tudo isso, né? Então, como a gente assume as agendas, os compromissos e assina e de coisa, você fica, às vezes, assim, um tanto quanto apreensivo sobre como que a gente vai dar conta de dar continuidade e os desdobramentos necessários a partir de tantos compromissos assumidos, né? Porque ninguém vai perguntar para a gente, aí desculpa de falar de forma mais particular, vinculada a organizações desse tamanho, desse porte que são essas nossas, assim, eu acho que isso vale para Bocaina, isso vale para o Prístimo e assim por diante, né? Quem paga a nossa conta no fim do mês, né? Quem paga a conta da organização no fim do mês? Como você mobiliza e você acaba se criando custos operacionais vinculados à organização e que, se você ficar e tiver apoiado simplesmente nesses modelos, evidentemente, a gente acaba tendo comprometimentos bastante relevantes, né? Tem sido assim, não foi diferente de outros casos, né? Enfim. Aí eu trago aqui uma questão, né? E já é assim uma síntese do que a gente entende como modelo de contribuição efetiva. Evidentemente, cada um tem seu caminho genuíno, sua especificidade, mas a questão da interdisciplinaridade foi importante para a gente. Quando a gente começa a entender que, de repente, a gente tem aí assim o desafio, de fato, de olhar para o lado e ver assim como que as coisas podem se dar e como a gente pode imaginar, em termos desse posicionamento mais interdisciplinar possível, imaginar onde as nossas agendas possam ser, digamos assim, encaixadas, né? Possam ser consideradas ou possam encontrar ambientes mais susceptíveis, né, a continuidades e, enfim, a invenção de novos modelos, de novas formas, né? Então, assim, situações como essa passaram a fazer significado para a gente, quando, então, naquele momento, a gente percebe que a gente tem aí, quer queira, quer não, uma questão vinculada ao que eles chamam de onda de inovação,
muito pertinente a assuntos, a termos, a contextos que a gente, então, tratava e vivia mais academicamente, mais dentro daqueles ambientes vinculados a políticas públicas ambientais, estrito sensu, digamos assim, e isso fez com que a gente pudesse se aproximar e se envolver com agendas que até então a gente não tinha muita afinidade. Foi quando, por exemplo, ainda muito envolvido com a questão da estruturação dos programas de biodiversidade, de monitoramento, que deu origem à Rede Concerrado, a gente passou a ter contato, por exemplo, no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, com uma secretaria, isso nem era institucionalizado ainda, como não existia o I, né, lá do MCT, mas uma secretaria vinculada à inovação. Né? E, para minha surpresa, naquele momento, a gente identifica assim, palavras de busca e questões que estão sendo colocadas naquele momento que tinham a ver e convergiam com questões que até então a gente considerava nas nossas agendas mais estrito sensu vinculadas à conservação. Né? E ao passo que a gente passa a aproximar desse tipo de abordagem, desse tipo de ambiente, e a gente começa a ter conhecimento sobre outro tipo de relacionamento, outro tipo de setores, outro tipo de stakeholders, vamos falar assim, com os quais até então a gente nunca tinha se relacionado. Né? Era uma outra lógica. Né? Eu lembro que, nesse momento, por exemplo, eu tive um contato, voltei, por algum motivo, de questão de desenvolvimento de alguns algoritmos vinculados a programas nossos enfim, de pesquisas mais na área de paisagem. A gente, em contato com o pessoal do LCC aqui no ISEX, o pessoal simplesmente diz para a gente assim, a gente só não constrói um prédio aqui em cima do ISEX porque o FMG não deixa. Porque, assim, tal é a capacidade do LCC de desenvolver coisas e tal, de aplicar. Naquele momento, eles ainda diziam, né, a gente opera aqui simplesmente o sistema do Banco do Brasil, né, o sistema, toda a parte de TI do Banco do Brasil, enfim. E aí a gente começa a imaginar assim, como as coisas se dão em áreas tão distintas da nossas e com os quais a gente não tinha relacionado ainda. Né? Então, é muito fácil perceber, e você sabe muito bem disso, em outras áreas do conhecimento, a questão da inovação já é muito amadurecida. Né? Essa coisa de enfocar, de trabalhar naquele enfoque, de transferir o conhecimento da bancada do laboratório e levar para a prateleira do mercado, é muito mais palpável e tangível nas engenharias e outras áreas, enfim, que até então isso era desconhecido para a gente. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente começa a imaginar e perceber que o investimento nessa área, em pesquisa e desenvolvimento, se dava de uma forma assim, bastante clara, né, num cenário mundial, e a gente tinha contextos aqui no Brasil que precisavam avançar bastante. Para tanto, a gente passa a lidar e se envolver mais com políticas vinculadas à questão da inovação, e a lei da inovação ela é recente no Brasil, né, que disciplina esse tipo de lógica com os quais a gente passa a interagir naquele momento. Né? Então, imaginando que essa lógica poderia trazer contribuições efetivas no contexto que a gente estava lidando, né, a gente passa a atuar em questões relacionadas a isso, quando, em 2011, por meio de um termo de cooperação, a gente contribui aí com a questão de estruturação de um plano, de um programa, vinculado ao que o Estado chamava, naquele momento, não mais dentro da agenda ambiental do Estado, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a questão dos polos de inovação e, aqui especificamente, da questão da criação do Polo de Inovação Ambiental do Estado de Minas Gerais. Isso para a gente traz assim, oportunidades assim, novas de aplicações, de interações
que eram inéditas para a gente nesse momento, né? E essas interações, essas possibilidades, assim exemplificadas aqui, por exemplo, a gente passa a entender que agendas vinculadas ao desenvolvimento de novos negócios, empreendimentos, vinculados à questão da aplicação da tecnologia verde, lato sensu, digamos assim, estavam assim pipocando e acontecem de forma assim sistêmica em vários lugares, e a gente ainda com um hiato, um gap aqui no Brasil, e ainda hoje as coisas estão mais ou menos nesse cenário, o que traz para a gente a possibilidade, então, de imaginar que, em muitos casos, a gente a gente pode imaginar que, em muitos casos, os estudantes egressos da biologia, aqueles que têm assim contatos e que têm pensado de forma interdisciplinar e consorciando essas agendas todas de conservação, que é eminentemente interdisciplinar, elas têm assim possibilidades novas relacionadas a estruturas de geração de negócios, de estruturação de possibilidade de negócios, a partir de consideração de ideias que podem ser traduzidas em conceitos em projetos, e projetos em negócio propriamente dito, né? Então, assim, já naquele momento, são várias as oportunidades que a gente identifica no Brasil que acontecem dessa forma, agrupadas numa coisa que, para a gente, naquele momento, era inédito, né, que são as aceleradoras de novos negócios, aqueles também que são desafios promovidos por empresas e campos do conhecimento vinculados a desafios, que selecionam também empreendedores a partir de desafios, considerando agendas novas, que não são aquelas assim simplesmente vinculadas às necessidades das grandes empresas, dos grandes mercados, que induzem novos negócios, que induzem spin-offs, mas que visitam, ao contrário, hoje, questões que estão postas na mesa e que precisam ser consideradas, que traduzem os novos apelos da sociedade, né? E dentro dessas possibilidades, a gente encontra aí, quem sabe, um ambiente mais consistente, mais fértil, para fazer com que as nossas ações e aquelas intenções mais genuínas vinculadas à conservação possam ser traduzidas dentro desse ambiente, dentro desse cenário. Só como um case, né, uma questão prática, né, a gente teve a oportunidade de estar vinculado naquele momento, em 2012, a um programa inédito aqui no Estado, né, que abre uma agenda de aceleração de novos negócios, uma agenda que já continua ainda, aqui está na 4ª edição, a gente participou da 1ª e da 2ª edição, onde a gente selecionou negócios do mundo inteiro, e foi impressionante como isso teve adesão, gente de vários continentes, quando a gente tinha simplesmente 40 vagas por semestre, né, para ofertar para esses empreendedores, né, nem todos vinculados à nossa agenda, mas isso aqui serviu muito para a gente como um laboratório para, então, a partir de um modelo que teve esse tipo de concepção, a gente imaginar que a gente pudesse, então, com os modelos startados pela Biotrópicos há 2 anos atrás, mais ou menos empacotá-los em formato de negócios, entre aspas, independentes, de spin-offs, né, de modelos mais horizontais, menos hierárquicos, onde as pessoas pudessem, a partir disso, assumir uma postura mais de empreendedor propriamente dito, vinculado, evidentemente, a uma causa, a uma situação assim, onde a geração do conteúdo está aqui, o ambiente de aplicação, seja as políticas públicas vinculadas a mosaicos, aqui os programas de monitoramento de biodiversidade, a gente tivesse uma possibilidade de realização a partir do momento que a gente passa a induzir negócios propriamente ditos, né?
Então, assim, essa tem sido a nossa proposta de engajamento atualmente, hoje muito vinculado, e evidentemente, assim, a gente está de novo aí numa situação de impossibilidade operacional quase que total, vinculado às questões todas de realidade que a gente está inserido, enfim, em país, mas assim muito vinculado e muito bem inteirado em relação às estratégias nacionais vinculadas à questão da inovação, hoje assim vigente para o país propriamente dito, né? E é essa a proposta, né, de repaginação, digamos assim, né, que a Biotrópicos vive, né, de uma proposição que parte de um primeiro momento de geração de conteúdo de pesquisa propriamente vinculado a uma pesquisa básica propriamente dita, um engajamento para a geração de política pública consistente, mas e que agora parte para um modelo muito mais de indução de novos formatos e novas formas de pensar a conservação de uma maneira o mais disruptiva possível, né, de forma mais horizontalizada, porque isso tem a ver com menos recurso operacional envolvido num lugar só, mais incentivo à criatividade, aquela vinculada a um desafio de instigar o biólogo da conservação ou o profissional da conservação a esse tipo de abordagem e de criatividade propriamente dita. Bom, esse é um pouco o contexto. Eu acho que a melhor forma de falar sobre a questão da contribuição de uma ONG, eu optei por trazer aqui o nosso case, o nosso passo a passo, digamos assim, o nosso aprendizado, né? Isso não teve uma receita de bolo, gente, né? Como não tem para o Prístimo, como não tem para a Bocaina, né? Eu não coloco aqui o W, porque é uma outra agenda, enfim, mas a parceria, eu acho que ela não deixa de ocorrer por conta dessas novas possibilidades, mas é muito mais trazendo um apelo e uma necessidade, gente, que é preciso realmente inovar, é preciso realmente a gente pensar de uma forma diferente, nova, para que a gente se adapte e a gente consiga dar cabo, não só em função de viabilizar o dia a dia, aquilo que nos afeta diariamente, mas, evidentemente, de conseguir prestar contribuição aos grandes desafios que estão aí, que continuam, né? Então, é um pouco isso, gente. Não sei se ficou um pouco sem delineamento, mas, enfim, a gente vai ter a oportunidade de conversar na mesa redonda, mas aí a gente procura esclarecer mais e, mais uma vez, agradeço a participação. Passa aí, vamos. Valeu demais.